Olá a todos e todas, nós estamos chegando agora ao PET 1, semana 3, e nesse PET se trata principalmente das relações de algumas lideranças com os direitos humanos. A primeira questão que é apresentada ali no PET é a relação entre lideranças que podem ser chamadas de seculares, ou seja, estão envolvidos com o tempo, com o século, são lideranças que não são religiosas, e as outras lideranças que possuem alguma relação com a religião. Essas lideranças, sim, por ter essa relação com a religião, seriam possíveis de considerá-las como religiosas. Não quer dizer que toda liderança secular negue a religião, nem que toda liderança religiosa deixe de tratar de temas que são do século, que são do nosso tempo, que são questões que estão em voga, que nós precisamos estar discutindo. Por exemplo, o PET trabalha com algumas lideranças que são ambientalistas, que se preocupam com o meio ambiente. Nós vamos trabalhar aqui, nesse nosso encontro de hoje, com 4 lideranças diferentes, a partir daquela divisão que fizemos no nosso encontro passado das casas de Harry Potter, das casas de Hogwarts. A primeira dessas casas a ser trabalhada será a Grifinória, com o personagem que é trabalhado ali no nosso PET, o Chico Mendes. Chico Mendes foi um ativista ambiental que não mediu esforços para trazer direitos aos seringueiros, que eram uma classe de trabalhadores muito sofrida no norte do país. Por causa disso, ele enfrentou muitas lideranças mais fortes do que ele. E essa falta de medo, como a gente disse, que pertencia ao Grifinória, essa bravura, essa coragem de enfrentar os desafios que pertence a essa casa de Grifinória, acabou levando o Chico Mendes a ser assassinado. É aquilo que a gente falou também, de que Grifinória, por ter muita coragem, às vezes colocava em risco a si mesmo ou aos outros que estão à sua volta. É uma forma de liderança muito necessária dessas pessoas que enfrentam os desafios, mas que nós também devemos tomar este cuidado de lembrar sempre que elas se arriscam demais. E muitos desses que se arriscam, como no caso do próprio Chico Mendes, acaba levando à morte. Algumas outras lideranças ambientalistas, nós estamos chamando atenção aqui para o Sting, que é um cantor, e optou por, ao invés de enfrentar diretamente os desafios deste meio ambiente, os desafios dos desmatamentos ou da forma como os índios eram tratados, aqui a gente vê na foto o Sting ao lado do Raoni, que é um cacique brasileiro muito importante, muito relevante. O Sting optou por fazer a sua crítica através da sua música. Mantinha por isso a lealdade aos seus amigos, a lealdade àquelas pessoas a quem ele gostava de estar ao lado, mas não se arriscava tanto quanto o Chico Mendes, por exemplo. Então ele acaba não sofrendo uma morte violenta, mas passa o seu recado, apresenta a sua crítica. A forma dele apresentar a crítica foi através da arte, da música. E por isso ele se apresenta muito mais próximo a essa segunda casa, a casa de Lufa-Lufa. O terceiro personagem é o próprio Raoni, que estava ali ao lado do Sting, e o Raoni, enquanto cacique, ele lutou pelos direitos indígenas e ainda está ativo, mas a luta dele foi principalmente com lideranças mundiais. Então ele não estava disposto a enfrentar diretamente os problemas, mas a apresentar esses problemas, sobretudo na ONU, entre as lideranças do mundo inteiro. Então, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vão ver
fotos do Raoni com vários presidentes de países diferentes, porque ele impôs através da sabedoria, através da inteligência, através dos argumentos, o seu posicionamento. Também era um ativista, e como vocês podem ver pelos próprios trajes e os elementos visuais, como este elemento na boca, que é característico da tribo do Raoni, ele está associado à religião, mais associado do que os dois anteriores. Então, os dois anteriores nós podemos dizer que são lideranças seculares, que estão preocupadas em resolver um problema, mas um problema do tempo. O Raoni também está preocupado com este problema do tempo, mas não perde as tradições da religião do seu povo, não perde as tradições da religião que forma esta cultura religiosa indígena. E o último elemento, só lembrando, o Raoni nesse sentido, nós associamos a Corvinal pela forma como ele desenvolveu o seu argumento com sabedoria, se arriscando menos do que Grifinória, mas também não estando apenas no elemento de lealdade como a Lufa-Lufa, mas enfrentando também com argumentação, com crítica, com debate de ideias. E por fim ali, a irmã Dorothy Stang, que nós associamos a Sonserina porque ela foi uma árdua defensora do seu ponto de vista. Isto também levou a irmã Dorothy à morte. Ela também foi assassinada por aquilo em que ela acreditava, mas a diferença entre ela e o Chico Mendes é que o Chico Mendes estava dentro de uma perspectiva trabalhista, mais firme e fixado àquele ideal específico, aquele grupo específico. A irmã Dorothy, ela estava trabalhando com a ideia de agricultura familiar para substituir os grandes latifúndios que existem no norte do país. Essa agricultura familiar defendida pela irmã Dorothy envolvia invasão de terras. E porque envolvia invasão de terras, era mais ardorosa na sua defesa. Por isso a Sonserina tinha algo mais agudo, algo mais a qualquer custo, como essa invasão, que não era algo, por assim dizer, legalmente defendido, mas era algo que possuía um elemento de defesa ideológica. Eu coloco a irmã Dorothy aqui na Sonserina principalmente para a gente poder observar também que não quer dizer que todo membro de Sonserina será um membro negativo. E a irmã Dorothy representa a religiosidade, a liderança religiosa também muito claramente, inclusive na hora da sua morte. Segundo contam algumas pessoas que viram este momento, os agressores estavam armados e perguntaram para ela se ela também estava armada, ao que ela levanta uma Bíblia dizendo: "Esta é a minha arma é a Bíblia". E aí ela foi baleada e acabou morrendo também. Então passamos aí por 4 lideranças diferentes, formas diferentes de pensar um mesmo problema, que é a questão ambiental, alguns enfrentando de frente e se arriscando ao enfrentar de frente, outros passando por cima de legislações, outros preferindo uma resposta artística e alguns preferindo um debate de pensamentos. São formas diferentes da gente reagir a um mesmo problema. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, quer dizer que nós precisamos encontrar em nós a nossa forma de reagir, a nossa forma de interagir com o mundo também. Um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima, até o nosso próximo encontro.